Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito seja o Senhor Deus, Rei do Universo. Amém? Você está no canal Rua HaKodesh, Rua Kadosh em português, aqui o Daniel. Eu gostaria de mais uma vez compartilhar um vídeo, umas informações importantíssimas e atuais da Palavra de Deus para o seu coração e para o meu. Amém? O tema é a 70 semana de Daniel. É um tema muito discutido, muito polêmico, mas eu gostaria de mostrar para você dentro das Escrituras, principalmente no contexto hebraico, o que isso quer dizer para nós hoje, nos nossos dias. Daniel 9, de 1 a 2 e Jeremias 25, de 11 a 12. Essa profecia é muito estudada há séculos e hoje nós vamos ter uma percepção, um entendimento mais amplo dessa profecia que está para se cumprir nos nossos dias. Amém? Diz assim, Daniel 9, 1 e 2. Oração de Daniel pelo povo. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, na linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, é de 70 anos. Preste atenção. Daniel aqui, ele já tinha uma idade avançada, porque o Império Babilônico já tinha passado, e ele estava lendo trechos do livro de Jeremias, que nós temos hoje, o livro de Jeremias. Jeremias, ele veio antes do cativeiro babilônico. Deus levantou Jeremias para avisar o povo sobre o pecado, o sacerdote, o pecado do povo. Então, ele está lendo o livro deixado pelo profeta Jeremias. E como ele leu aqui, ele está dizendo que Jeremias disse que esse cativeiro duraria 70 anos. Aqui Daniel já estava com uma idade bem avançada, porque ele foi levado bem jovem para a Babilônia como cativo, como escravo. Então ele esteve no reinado de Nabucodonosor, Nabonidos e Belsazar, aquele da escritura da parede. Então o Império Babilônico durou 70 anos. 70 anos. Então ele está dizendo aqui, Daniel está lendo um livro do profeta Jeremias. E faltava mais ou menos assim, uns 2, 3 anos para completar os 70 anos. Então ele estava lendo e orando a Deus para saber o que ia acontecer depois disso. Jeremias 25, 11 e 12. Diz assim o livro do profeta Jeremias. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão aos reis da Babilônia por 70 anos. Então Jeremias já tinha profetizado que todas as nações daquela época serviriam ao rei da Babilônia por 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprir os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também e a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Aquele texto que fala da escritura da parede do rei Belsazar, ali Ciro entrou e naquela noite Belsazar foi morto, quando Daniel interpretou a escritura. É interessante que diante de tanta matança, Daniel não foi morto. Daniel já estava em outro império, como sábio. Como Deus tem fidelidade com uma pessoa, aconteça o que acontecer, pode haver guerras, pode ter o que for, mas aquela pessoa ele guarda. Por isso que Deus faz diferença para aquele que o serve e aquele que não serve. Então, para iniciarmos aqui o nosso estudo, o assunto são as 70 semanas de Daniel. E eu mostrei para você que Daniel estava orando e ele entendeu que o tempo estava próximo de completar-se a 70 anos, porque ele estava lendo as profecias do livro de Jeremias, e eu mostrei para você aqui, no livro de Jeremias, que ele já tinha falado antes que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Preste muita atenção que você vai aprender através desse vídeo, em nome de Yeshua. Amém. Vamos começar agora.
Daniel 9, de 24 a 27. Diz assim: o anjo Gabriel aparece para Daniel. Eu vou ler para você na Bíblia Almeida. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para inspirar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas, e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerras e desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sob a asa das abominações verá o solador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém? Então aqui você pode ver por aqui pelo meu slide, Daniel 9, de 24 a 27. O que está acontecendo aqui? Daniel estava orando. A partir do versículo 20, Daniel diz assim, no versículo 20 do capítulo 9: falando eu ainda, eu orava, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando um homem, Gabriel, que eu tinha observado da minha visão ao princípio, veio rapidamente voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Sacrifício da tarde, às 3 horas da tarde. E ele disse: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque é muito amado. Considera, pois, as coisas e estende a visão. Aí começa daqui dos 24 para frente. Daniel estava orando pelo povo. Daniel estava cativo. A nação de Israel já tinha sido dominada pela Babilônia. E aqui, Daniel está orando para saber qual seria o destino do povo judeu. Sem pátria, escravo, espalhado pelo mundo. E de repente aparece o anjo Gabriel, que também apareceu lá atrás de uma outra revelação que ele deu. E o anjo traz a mensagem para ele. Olha o que o anjo diz para ele: 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. Que povo é esse? O povo judeu. E sobre a sua santa cidade. Que cidade é essa? Jerusalém. Então essa profecia refere-se a Israel. Israel é o relógio de Deus. É por isso que nós temos visto na televisão muitas coisas que acontecem naquele pedacinho no Oriente Médio. Ali que está o problema. Querem destruir Israel, querem acabar com Israel, mas Deus escolheu Israel. Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então aqui, o anjo disse, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para fazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o Santo dos Santos. Então o anjo está dizendo que dentro de 70 semanas iria acabar o pecado, acabar a transgressão e vir a justiça eterna sobre a humanidade. Então aqui o anjo está dizendo: 70 semanas estão decretadas sobre Israel, a nação, e sobre a cidade de Jerusalém. Essa é uma das profecias mais importantes de toda a Bíblia. Se o diabo pudesse arrancar esse texto aqui de Daniel, ele já teria tirado. Porque o livro de Daniel é considerado também um mini Apocalipse, que se junta. O livro de Daniel junta-se com o Apocalipse. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas.
e 62 semanas. Presta atenção. Está escrito aqui. Sabe e entende. E vocês vão entender o que eu vou falar aqui. O anjo pegou essa profecia e dividiu em 3 partes. Olha o que ele diz aqui. Desde a saída para restaurar e edificar Jerusalém aqui, nação, até a ungido. Então, o anjo está dizendo a Daniel, desde a saída para edificar e restaurar Jerusalém, que havia sido toda desolada por Nabucodonosor, quando a Babilônia invadiu lá, ficou só em ruínas. Então o anjo está falando que a cidade de Jerusalém seria edificada até a ungido, o príncipe. Então ele disse que a cidade de Jerusalém seria edificada até ao ungido. Quem é esse ungido, príncipe? Jesus, que viria lá na frente. 7 semanas. Olha o que ele diz aqui, 7 semanas. Então ele está dizendo que dentro das 70 semanas, 7 semanas, está aqui, ó. 7 semanas para edificar a cidade de Jerusalém, 7 semanas, presta atenção, 7 semanas. E 62 semanas. Então ele divide, presta atenção, a cidade de Jerusalém seria edificada durante 7 semanas. E até o príncipe, depois você vai entender, até Jesus, mais 62 semanas. 62 mais 7 dá 69 semanas. E a profecia fala de 70 semanas. Uma semana fica parada aqui. E eu vou dizer para você, essas 69 semanas já se cumpriu. Eu vou te provar isso. Amém? Então diz assim, e as praças e as circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Eu vou explicar por que em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ou ungido. Então, no final das 62 semanas, 7 semanas mais 62, né? Que dá 69 semanas, será morto ou ungido. E já não estará. E olha que eu vou ler para você agora. E o povo de um príncipe que há de vir, um povo de um príncipe que há de vir. Está falando do povo do anticristo. Que povo é esse? Destruirá a cidade e o santuário. Quando Jesus disse para os apóstolos que não ficará pedra sobre pedra que não fosse derribada, aqui no livro de Daniel já está prevendo isso. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Quando foi isso? No ano 70. Olha o 70 de novo aí. No ano 70 depois de Jesus, o general Tito de Roma, houve uma revolta dos judeus na Páscoa dos judeus. Eles se fecharam dentro da cidade. Os soldados romanos cercaram a cidade. E durante 3 meses eles passaram fome, foi uma situação difícil. Os cadáveres eram jogados, comiam cavalos, o que tinham, eles estavam morrendo. E Roma conseguiu invadir e destruiu tudo. Muita gente morreu. Os judeus que sobraram foram espalhados pelo mundo, chamado diáspora. Então aqui, o povo do príncipe que há de vir, o povo romano, o Império Romano, o povo do Império Romano destruiu a cidade do ano 70 depois de Cristo. Por isso que Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O livro de Daniel já previa isso, que já aconteceu. Aí os judeus foram espalhados pelo mundo. Destruir a cidade e o santuário. Destruir tudo. E o seu fim será em dilúvio. Até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. E olha que eu vou ler para você aqui. Ele fará firme aliança. Está falando de outro que vai vir. Preste atenção. O povo do príncipe que há de vir lá na frente. É no nosso tempo agora. E ele fará uma aliança com muitos por 1 semana. Sobrou 1 semana. Ok? 7 semanas. Mais 62 semanas dá 69 semanas. Para 70 falta 1 semana. Então ele fará firme aliança por 1 semana.
Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sob a asa das abominações virá o assolador, ou assolador, o anticristo, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ele vai ser destruído, o anticristo. Daniel 9, de 24 a 27. Então ele vai fazer uma aliança por uma semana. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui. Um anjo apareceu para Daniel e disse que durante 70 semanas ia acontecer algo em relação a Jerusalém e Israel. Israel é o relógio de Deus, como eu disse aqui. Então o anjo falou 7 semanas para reconstruir a cidade. E mais 62 semanas onde seria morto ungido. E como eu acabei de ler para você, depois das 62 semanas, que é 7 mais 62 das 69 semanas, olha o que aconteceu. Depois que Jesus morreu, o povo do príncipe que há de vir destruiria a cidade. Então eu falei para você, Roma destruiu no ano 70 tudo. O povo do príncipe que há de vir. Presta atenção, o povo de quem? Do príncipe que há de vir lá na frente, que é agora no nosso tempo. É o anticristo. E para não ter dúvida, aqui também está escrito, ele fará uma aliança com muitos por uma semana. É uma semana que ficou faltando. Então, Daniel 9, 27. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Este é o anticristo. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. A metade de 7 anos é 3 anos e meio. Você já leu Apocalipse? Um tempo, tempos e metade de um tempo? Um tempo é 1 ano, tempos é 2 anos e metade de um tempo é meio ano, 3 anos e meio. Você já leu em Apocalipse 42 meses? Aqui o livro de Daniel. Você não consegue entender Apocalipse sem entender as profecias do Antigo Testamento, da primeira aliança. Não tem como você tirar as profecias do Antigo Testamento, porque pelo menos quase a metade, se não me engano, eu não sei o percentual, mas pelo menos a metade do Apocalipse está no Antigo Testamento. E para você interpretar bem o Apocalipse, tem que conhecer o Antigo Testamento. Principalmente aqui, ó, Daniel, Ezequiel também. Mas tem outros profetas também. Mas Daniel é um dos mais importantes. Então presta atenção, 70 semanas, 7 semanas no início, mais 62 semanas depois, e vai sobrar uma semana. Está sobrando uma semana. Porque Israel é o relógio de Deus. Amém? Preste muita atenção que eu vou mostrar para você agora. Aqui em cima está escrito Shavua. Muitas vezes eu falo no meu canal Shavua Tov, quer dizer, Tov é bom, Shavua é semana. Shavua Tov, boa semana. A festa de Shavuot, semanas, que nós conhecemos como Pentecoste. Semanas, no 50º dia, quando o Espírito Santo desceu à terra. Shavuot. Então aqui, ó, Shavua significa semana. Semanas, tá bom? Então, tem aqui, ó. Aqui a palavra Shavua é hebraico, ó. Shavua, aqui, ó. Sha, aqui é o V, U, A. Shavua é a palavra hebraica para semanas, ok? Vamos lá. O anjo tinha falado para Daniel, 70 semanas estão decretadas entre teu povo. Mas a palavra Shavua no hebraico, ele pode ser semanas normal, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, ou vezes 7. Por exemplo, quando o povo foi espiar a terra, os espias, eles espiaram a terra por 40 dias. E como castigo, eles tiveram 40 anos no deserto, cada um dia para um ano. Por isso, no hebraico, então a palavra Shavua, que é semanas, pode ser um dia normal,
e pode ser um ano. E nessa profecia aqui que o anjo Gabriel trouxe para Daniel, cada dia, cada semana é 7 anos. Vamos lá. 70 semanas está decretada sobre o povo de Israel e sobre a cidade de Jerusalém, que eu falei para você na imagem anterior. 70 semanas vezes 7, porque cada semana é 7 anos. Cada semana. Então essa profecia refere-se a semanas de anos. 70 vezes 7 é igual a 490. Então, nós estamos falando, na nossa linguagem, de 490 anos que as coisas deveriam acontecer. Ok? Então vamos lá. O anjo tinha falado para Daniel, como eu li para você, que durante 7 semanas, 7 vezes 7 é 49 anos, a cidade de Jerusalém seria edificada. A cidade de Jerusalém. 49 anos. Depois das 7 semanas, que são 49 anos, mais 62 semanas, que é 7 vezes 62, dá 434 anos, que seria morto ungido, Yeshua, Jesus. Então aqui eu já estou interpretando para você a profecia. 7 semanas, 7 vezes 7, 49 anos, levou para edificar a cidade de Jerusalém. Depois, 7 vezes 62, que dá 434 anos, levou para que ungido fosse morto, Jesus. Você vai ver como a profecia é literal, ela se cumpriu na íntegra. Eu vou te provar isso. E eu disse também para você, nós estamos falando de 490 anos. Se você juntar 434 anos com 49 anos, dá 483 anos. Mas a profecia está falando de 490 anos. Eu coloquei aqui de azul porque estão faltando se cumprir 7 anos. A profecia foi dada a Daniel. O anjo Gabriel dividiu em 3 partes. A primeira parte aqui, ó, os 49 anos já se cumpriu. Os 434 anos também já se cumpriu. E ficou faltando 7 anos, que vai se cumprir agora no nosso tempo. Deixa eu te falar algo muito interessante. Perguntaram para Jesus, mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Olha que Jesus disse, eu não digo 7, mas 70 vezes 7. Jesus trouxe com essa afirmação para essa profecia no livro de Daniel. Percebeu que no hebraico até os números falam? Olha que Jesus disse, 70 vezes 7. Ele traz para trás uma dica dessa profecia do livro de Daniel. A palavra de Deus é perfeita. Amém? Deixa eu agora provar para você como a profecia é literal. Vamos lá. Eu coloquei aqui em cima, 14 de Nissan de 445 a.C. Eu coloquei aqui, ó, 7 vezes 7, que são os 49 anos, que demorou para edificar a cidade de Jerusalém. Onde aconteceu isso? Está aqui. Neemias 2, de 1 a 7. Deixa eu tentar resumir para você. Neemias era copeiro do rei, e Neemias estava triste perante o rei. E o rei percebeu que Neemias estava triste, porque ele não estava doente. E o rei estava junto com a rainha. É interessante notar que quando tem uma mulher por perto, a mulher é muito mais sensível que o homem. Foi muito importante a presença da rainha perto do rei para que Neemias conseguisse aquilo que estava no coração dele. Então, diz assim, ó. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Então ele experimentava o vinho antes de dar para o rei. Ora, eu nunca estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste? O teu rosto, se não está doente, tem de ser tristeza de coração. Então, temi sobremaneira. Ele respondi, viva o rei para sempre. Ele temeu. Por que Neemias temeu? Porque o rei poderia ficar desconfiado dele, que ele estava tentando envenenar o rei e cortar o pescoço dele. Esses reis eram assim. Por isso que ele temeu. Ele respondia, viva o rei para sempre.
Como não estaria triste o rosto? Como não estaria triste o rosto se a cidade onde os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: O que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Aqui está dizendo: orei ao Deus dos céus. Neemias estava diante de um diálogo com o rei. E nesse momento ele clamou a Deus dentro. Sabe como você ora a Deus no pensamento? Como você pensa assim: meu Deus, o que eu vou falar? Naquele momento ele estava ligado com Deus em espírito. Ele estava orando, falando com o rei, mas orando em espírito. Meu Deus, me ajuda. Foi isso que aconteceu. E disse o rei: se é do agrado do rei, e se o seu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada ao junto dele, olha que importante a presença da mulher, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Ele tinha um prazo para voltar. E ainda disse ao rei, coloquei até de vermelho: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Neemias pediu para o rei cartas, decretos do rei, ordem, porque ele não poderia chegar a Jerusalém, tipo assim, ele estava na Pérsia, no Irã, e andando do Irã até Israel, ele ia passar por vários locais. Então ele tinha que ter a autorização do rei, que ele poderia voltar para lá. E ele conseguiu essa proteção. O rei enviou cartas. E eu disse para você, o dia, aqui no texto, no mês de Nissan, aqui não fala o dia, mas se você for pegar qualquer enciclopédia e você for ver a história dos persas, porque o Irã é a antiga Pérsia, você vai ver que o dia que o rei Artaxerxes fez o edito para Neemias foi no dia 14 de Nissan de 445 a.C. Presta atenção, 14 de Nissan. 14 de Nissan é o dia da Páscoa judaica, porque o cordeiro é morto no dia 14 de Nissan. É como se fosse o nosso mês de abril, assim, tá? Porque existe uma variação do calendário gregoriano, que é o nosso, com o calendário bíblico. Então, esse edito do rei saiu no dia 14 do mês de Nissan. E o anjo disse a Daniel que duraria 49 anos. Por que demorou 49 anos? Se você ler o livro de Neemias e o livro de Esdras, você vai perceber que foi muito difícil a reedificação da cidade. Sambalate, Tobias, o Arábio se levantaram contra eles. Houve momentos que eles tiveram que trabalhar com uma mão com a espada, outra mão com as pedras para edificar a cidade, edificar tudo, construir os muros. Era muito difícil. Não havia trator como hoje. Então esse conflito todo no livro de Neemias e Esdras durou 49 anos. A profecia dada a Daniel se cumpriu na íntegra. Por isso que Neemias disse: estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Ele tinha um prazo junto ao rei para entregar essa obra. Demorou, a história comprova, exatamente 49 anos. As 7 primeiras semanas que o anjo falou para Daniel, se cumpriu na íntegra essa profecia. E eu estou mostrando o texto. O decreto foi assim, Neemias 2, 1 a 7. Foi daqui. Está aqui, ó. No mês de Nissan. E aqui eu peguei até o dia, fui pesquisar. Foi no dia 14 do mês de Nissan. Dia que o cordeiro morreu no Egito. E o mesmo dia que Jesus morreu na cruz. Só que foi no ano 445 a.C. A Bíblia é perfeita.
Isso aqui é perfeição das profecias do Senhor, que não cai por terra, se cumpre na íntegra. Amém? Vejam bem, na imagem anterior nós vimos que o decreto saiu no dia 14 de Nissan de 445 a.C. E eu disse para você que Jesus morreria no dia 14 de Nissan. Ele morreu com 33 anos. Por isso nós falamos, né? No ano 33 depois de Cristo. Porque Jesus é o único que dividiu a história em dois tempos. Antes de Cristo e depois de Cristo. Hoje, as pessoas não falam mais isso. Tiraram Jesus da história. O homem tenta tirar Jesus da história. Eles falam antes da era comum. Não. Sempre foi antes de Cristo e depois de Cristo. Então, Jesus morreu no dia 14 de Nissan, aos 33 anos. Então, como o anjo tinha falado, 7 semanas, 7 vezes 7, 49 anos para reconstruir a cidade, e depois 62 semanas, né? 7 vezes 62, 434 anos, que seria morto ungido. Então, 49 anos mais 434 anos dá 483 anos. Para 490 falta 7 anos. E olha o que aconteceu. Já era quase a hora sexta. Estendendo-se o sol, houve trevas sobre a terra até a hora nona. Isso é, da meio-dia às 3. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus, coloquei até de vermelho, Jesus de verde, clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele clamou em alta voz. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente esse homem era justo. Presta atenção, Jesus disse: a minha vida ninguém tira, eu a dou voluntariamente. E depois de todo o sofrimento que ele teve, na hora de morrer, ele morreu diante do comando dele. Ele conseguiu clamar em alta voz. Ele clamou. De onde ele arrancou tanta força para poder falar, sendo que aquela situação que ele estava suspenso. Isso que é impressionante. O centurião romano ficou impressionado, porque o centurião romano era acostumado de ver morte de cruz. As pessoas morriam devagarinho, aos poucos, aquele sofrimento, não tinha força para nada. Mas Jesus, Yeshua, ele clamou em alta voz. Ele morreu cheio de vida, para me dar vida e para te dar vida. Eu vou repetir. Ele morreu cheio de vida, para me dar vida e para te dar vida eterna. Aleluia. Amém. Eu vou te passar aqui uma informação importantíssima que pouquíssimas pessoas no mundo sabem. Vamos lá. O edito para Neemias, como ele saiu para reedificar a cidade, foi no dia 14 de Nissan, 445 a.C. Vamos falar em matemática aqui. Ok. E o anjo tinha falado, seriam 7 semanas para edificar a cidade e mais 60 semanas para ser morto ungido. Nós já vimos. Então, 7 semanas é 49 anos e 62 semanas é 484 anos. 49 mais 484 dá 483 anos. E ficou faltando 7 anos para 490, que eu disse para você que é o tempo que nós estamos agora. Só que, se você somar 445 anos, 445, 444, for diminuindo, e somar com 33 anos que Jesus viveu, dá 478 anos. Ficou faltando 5 anos. Será que essa profecia da Bíblia está errada? Por que aqui está faltando 5 anos com o nosso calendário? Vou repetir. 49 anos para edificar a cidade. A partir de 445 vai descendo. Mais 434, né? Dá 483. Então, se você pegar 445, né? For abaixando até o ano 1 antes de Cristo. Aí começa o ano 1 a partir de Cristo.
e colocar os 33 anos que ele viveu, dá 478. Eu vou te provar que a profecia não está errada. É o nosso calendário que está errado. Veja bem, nós estamos no nosso calendário, é chamado de calendário gregoriano. Na outra imagem eu vou especificar melhor para você. Quando o Papa Gregório pediu para um matemático chamado Dionísio, essas pessoas que estudam astronomia, você sabe que os astrônomos, eles sabem de quanto e quanto tempo, né, o cometa vai passar, o cometa Halley, tudo calculado matematicamente, é tudo perfeito. Então, o que acontece? Quando esse matemático foi fazer um calendário novo, que o nosso calendário que está até hoje, que é o calendário gregoriano do Papa Gregório, ele partiu de um ponto. Ele calculou a fundação de Roma. E na fundação de Roma, que existe muitas lendas, se você entrar no Google, vai colocar lá 753 a.C. Está errado. Mas, de acordo com os astrônomos, a astronomia, os cálculos, quando Roma foi fundada, houve um eclipse. E hoje, como nós temos computador, temos toda a tecnologia, foi calculado. Existe um erro no nosso calendário, reconhecido mundialmente, é claro, para quem entende do assunto, de 4 anos. Só que entre o ano 1 antes de Cristo e o ano 1 a partir de Cristo, não tem o ano 0. Então, 445 você vai abaixando, 444, 42 vai abaixando, 200 a.C., 100 a.C., 50 a.C., 5 a.C., vai abaixando. Aí para no ano 1. Aí começa o ano 1 a partir de Cristo. Então não tem o ano 0. Esse intervalo aqui também é 1. Deu para entender? Então é essa a resposta que eu estou te dando nos 5 anos que está faltando. Porque Roma não foi fundada 754 a.C., foi no ano 750. O matemático Dionísio errou. Errou por 4 anos. A fundação de Roma foi em 750 a.C. Ele começou o calendário a partir, pensando que Roma tinha sido fundada, não, 754. Então ele colocou no calendário novo, a partir da fundação de Roma, como 754. Como na realidade foi 750, a diferença de 4 anos. Hoje, com toda a tecnologia, descobriram que ele errou por 4 anos, porque houve um eclipse na fundação de Roma e dá 4 anos de diferença. Então, entre o ano 1 e o ano 1, não existe o ano 0. Aí dá os 5 anos que estão faltando. O erro não está na profecia, o erro está no homem e não na profecia. Amém? Aquilo que eu acabei de falar para vocês, ó. Calendário gregoriano do Papa Gregório substituiu o calendário juliano. Então, antes do calendário que nós temos hoje, calendário gregoriano, havia o calendário juliano. Tudo influência romana, né? O Papa Gregório VIII viveu em 1502 a 1582. O início desse calendário que ele pediu para Dionísio, esse matemático, foi no dia 24 de fevereiro de 1582. Como começou tudo isso. O nosso ano solar, ele tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Esse é o nosso ano, 365 dias, 5 horas, 48 minutos, 46 segundos. Por isso que nós temos o ano bissexto, para fazer a correção. O calendário judaico já não é assim, é 30 dias, meses a mês. Por isso que há diferença na Páscoa, no Yom Kippur, dos calendários. O calendário bíblico, porque o nosso calendário é solar e o calendário hebraico é lunar. Então, aqui está o motivo, porque nós temos o ano bissexto. É a correção que é feita. Amém? Foram introduzidos nesse calendário gregoriano 2 meses, julho e agosto. Julho, em homenagem ao imperador Júlio César,
e agosto em homenagem ao imperador Augusto César. É por isso que quando você entra no mês de setembro, setembro é 7, mas é o mês 9. Outubro é 8, mas é o mês 10. Novembro é 9, mas é o mês 11. Dezembro é 10, mas é o mês 12. Deu para entender? Por isso que os meses são assim, porque foram incorporados o mês de julho e o mês de julho e o mês de agosto. Por isso que tem, né, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Setembro é de 7 e na realidade é 9, por causa da incorporação desses 2 meses. Este é o nosso calendário, o calendário que rege o mundo ocidental hoje, o calendário gregoriano. Seja abençoado em nome de Jesus com essa informação. Amém? Sobre a profecia das 70 semanas de Daniel, onde o anjo dividiu a profecia em 3 partes. 7 semanas no início, que está aqui, ó. Essas 7 semanas, porque cada dia da semana é um ano, no calendário hebraico. Aqui, ó, 7 semanas dá 49 anos, que foi lá no livro de Neemias e Esdras que eu já mostrei para você. Depois, mais 62 semanas, que eu estou fazendo aqui, que é igual a 434 anos. Ok? E depois, mais uma semana, que é igual a 7 anos. Aqui está a profecia do anjo, em cima, e embaixo, os anos traduzidos para nós. Então, 7 mais 62 mais 1 é igual a... Aqui, ó. 70. 49 anos mais 434 anos mais 7 anos dá 490 anos. Então eu disse para você que os 483 anos já se cumpriram, que começou aqui as 7 semanas, os 49 anos da edificação do templo lá em Neemias, e 434 anos quando Jesus morreu. Ficou faltando 7 anos. Daniel 9:27, um dos principais textos de toda a Bíblia. Agora eu vou falar nos 7 anos que estão faltando, porque Deus parou a história de Israel, a história profética, o povo continuou. E ele só começou a voltar a história profética no dia 14 de maio de 48, como Israel voltou para a terra. Mas essa profecia falta 7 anos para se cumprir. E eu provei para você, os 483 anos, que equivale a 69 semanas, já aconteceu. Então Deus parou o tempo. Só que agora, na nossa época, vai acontecer algo grandioso. E pouca gente sabe. Até mesmo pastores. Eu te oriento, passe esse vídeo para os seus pastores. Muitos não sabem disso. Preste atenção. Ele firmará aliança com muitos. É o anticristo. Por uma semana. Uma semana são 7 anos que está faltando para completar os 490. E na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício da obração. Presta atenção. Na metade da semana, o anticristo, esse homem que vai surgir, que eu não sei quem é, muitas pessoas querem adivinhar quem é, na hora certa nós vamos saber quem é, temos suspeitas, mas não podemos afirmar, eu nem me preocupo com isso, eu sei que na hora certa vamos saber quem é. O anticristo, este homem, porque são 2, né, o falso profeta e a besta, né, a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar, é uma dobradinha, mas o chefe ali é o anticristo. Ele fará uma aliança por 7 anos. Ele fará um acordo de paz por 7 anos. Essa briga que você está vendo, Israel e árabe, aquela briga que nunca para, este homem vai resolver esse assunto. Ele vai trazer a falsa paz. É por isso que nesses 7 anos que ele vai fazer um acordo com muitos, não são com todos,
As lideranças vão fazer um acordo com ele. Esta é a próxima profecia, uma das próximas profecias que o mundo vai presenciar. No momento que você vê alguém fazer um acordo de paz por 7 anos, que é uma semana que está faltando, este é o anticristo. E por que está escrito aqui? E fará cessar o sacrifício e a obração. Porque lá em Jerusalém, lá em Israel, está tudo pronto para a reconstrução do terceiro templo. Já ouviu falar? O primeiro, né? Foi com Salomão. O segundo foi Esdras, Neemias, Zorobabel, que reconstruíram, né? Como reconstruir a cidade, como eu falei para você. E Herodes embelezou esse templo, que foi destruído no ano 70 depois de Jesus. E de lá para cá os judeus nunca mais tiveram templo. Eles adoram a Deus nas sinagogas. Só que na nossa era vai ser reconstruído o templo lá em Jerusalém. No lado daquela mesquita que você vê na televisão. No lado ou ali. Eu sei que é por ali. Uns dizem que vai ter que sair aquela mesquita para construir. Uns dizem que é no lado. Não importa. É ali. E se eles tentarem construir hoje, vai ter uma pior guerra com os árabes, que tem uma mesquita ali. Então, o anticristo, ele vai autorizar. Ele vai fazer a paz entre judeu e árabe. É ele. É o cavalo branco. O anticristo. Que vai trazer a falsa paz. Por isso que o cavalo é branco. Eu tenho um vídeo sobre isso, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então ele vai autorizar a reconstrução do templo. Está tudo pronto em Israel. As roupas do sacerdote, aquele candelabro que fica na praça, tá tudo de ouro, está tudo pronto. As pedras vieram da Califórnia. E eu quero te dizer uma coisa aqui. Faltava uma coisa que acabou de acontecer agora, na nossa época. Agora. Já ouviu falar da novilha vermelha? A novilha vermelha, ela foi usada 9 vezes na história. Porque eles matam essa novilha vermelha, que é uma vaca vermelha, eles misturam as cinzas dessa novilha com água para purificar os utensílios do templo. Para que esse templo seja construído, ele vai ser reconstruído com a autorização do anticristo, ele vai ser reconstruído. Faltava a novilha vermelha, que fazia parte dos rituais do Antigo Testamento, para purificar todos os utensílios do templo. Não existia no mundo a novilha vermelha. Pois bem, foi descoberto nos Estados Unidos por um cristão. Ele criou novilhas vermelhas. Israel pesquisava no mundo onde iria encontrar a novilha vermelha. Porque precisa da novilha vermelha para purificar os utensílios do templo assim que ele for reconstruído para começar o sacrifício. Sendo que Jesus já pagou o preço por tudo, mas isso vai acontecer. E ele diz aqui, na metade da semana fará cessar o sacrifício, então vai ter. E faltava a novilha vermelha para a purificação do templo para começar o sacrifício da lei de Moisés. Só que a Bíblia fala que o sacrifício de Jesus foi uma vez por todos, né? Mas tudo bem. Então, na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício. Vou falar isso em outros vídeos lá na frente. Por que ele faz isso? Tem um motivo que ele faz isso. Que ele vai fazer isso. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. É no momento que ele vai querer ser adorado como Deus. Acontece algo para ele fazer isso. E sob a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, que está determinado, será derramado sobre o assolador. Então ele vai ser destruído, o anticristo será destruído. Mas ele vai autorizar a reconstrução do templo. Preste atenção. Procure na internet um vídeo Israel com Aline. É uma moça lá de Jerusalém, uma brasileira que mora lá. Assista ao vídeo Israel com Aline sobre a novilha vermelha. É um vídeo recente. A novilha vermelha. As coisas estão acontecendo na nossa frente. E muitos da igreja estão dormindo. A qualquer momento, o anticristo vai aparecer e vai autorizar a reconstrução do templo. Algo vai acontecer antes, mas isso vai acontecer também. E você pode consultar também a novilha vermelha através do rabino Yosef Baruch.
Yosef Baruch, que também fala sobre esse assunto, a novilha vermelha. São assuntos atuais. Só faltava isso. E muitas dessas novilhas já foram levadas de avião para Israel. Estão prontas. E são novilhas sem defeito. A Bíblia é perfeita. Está acontecendo agora. Precisava dessa novilha vermelha para que tudo isso aqui se cumpra. Está tudo pronto. Acabou, está tudo pronto. Só falta o anticristo aparecer e autorizar a reconstrução do templo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Jesus está voltando. Agora, se a igreja vai subir antes ou depois disso, eu não sei. Muitas pessoas querem dizer quando isso vai acontecer, eu não sei. Eu acredito que nós vamos ver o anticristo aparecer e depois a gente é arrebatado, mas não posso afirmar. Eu estou falando que a Bíblia diz. O anticristo autorizará a reconstrução do templo. Fique de olho nas notícias da televisão. Quando surgir um homem que autorizar a reconstrução do templo por 7 anos, é ele. Vamos esperar e vamos saber quem é. Então, as 70 semanas de Daniel, uma semana ficou para trás. E esta uma semana, que são esses 7 anos, que é isso que está escrito aqui, ó, na Daniel 9, 27, esse é o anticristo. E é da nossa época agora. Então eu quis mostrar para você as 70 semanas de Daniel, através desse vídeo, de que as 69 semanas já se cumpriram e tem uma semana, 7 anos para se cumprir agora, na nossa época, nos últimos tempos. É tempo de orar, é tempo de pedir perdão, é tempo de santificar-se, porque realmente a volta de Jesus está muito próxima. Esta é a verdade. Acredite ou não acredite, creio ou não creio, estamos no final dos tempos, sim. Então aqui está. Se Deus cumpriu os 483 anos na íntegra, você acha que ele não vai cumprir o restante? Vai sim. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Que você seja abençoado por esse vídeo, que você tome consciência que falta uma semana para se cumprir. Fique de olho nas notícias da televisão e nós estamos muito próximo. Não sei a data, mas estamos muito próximo. E bota próximo nisso. Seja abençoado por esse vídeo. Transmita esse vídeo, compartilhe esse vídeo para que muitos venham acordar de que nós estamos nos últimos dias. Está faltando alguém assinar um tratado de paz lá por 7 anos. Ele fará uma aliança com muitos por 7 anos. Quem? O anticristo, a besta. Não é para ficar com medo, nada disso. Eu estou te provando pelas profecias bíblicas que estamos já nessa época, os 7 anos que está faltando. Deus parou o relógio de Israel. Na hora que fizer o acordo de 7 anos, o relógio volta a funcionar. E depois vem a batalha do Armagedon. Fique com Deus. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Seja abençoado. Shavua tov. Boa semana para você. Amém.